Salve, meus amigos. Quarta-feira, parece que foi ontem, domingo, né? Parece. Então hoje nós temos aqui uma palavra muito legal. Essa palavra foi dada pelo Edson em duas partes. E eu somei e emendei aí. Mas eu queria que você prestasse atenção nas palavras do Edson, porque é uma palavra muito profunda sobre a mente de Cristo visto por uma outra palavra, porque você está acostumado às vezes na minha palavra e você não lê, não entende, e talvez com a palavra do Edson pode ser que você entenda, tá bom? Então fica pronto aí para ter a mente de Cristo. Semana passada eu falei de alguns passos, né, para ser cristão, li alguns versículos, né, bem famosos, e hoje eu de novo entrei aqui na Bíblia, tem sempre algum versículo interessante, e estava lá falando de 1 Coríntios 1. Coríntios nós já vimos uma boa parte, né, na IBD, e a gente conhece um pouco dessa cidade, né, como que ela era, os problemas dela, e Paulo começa no capítulo 1, ele começa a falar que as pessoas são bênçãos lá, que não falta nenhum dom, mas de alguns problemas, né, que eles estavam tendo lá. Eles estavam com divisão na igreja. Acho que vocês conhecem bem essa palavra também, que diz que uns falavam que era de Paulo, outros de Apolo, né, e é algo interessante, né, que às vezes, hoje em dia, a gente é assim ainda, né, os povos das igrejas, dessas igrejas famosas, ou mesmo, às vezes a mesma nossa, né, endeusando, né, pastores e tudo mais. E é comum isso, né? E naquela época também. Então eles começaram, né, em vez de falar de Jesus, né, eles começaram a falar, não, eu sigo Paulo, eu sigo Apolo, eu sigo um, eu sigo outro, quando, né, deveria seguir somente Jesus. E estava tendo então uma divisão lá, né? Então Paulo começa a dar bronca neles. E aí começa a falar também de sabedoria. Nós vamos falar, eu vou ler hoje o 1 Coríntios 2. E ele fala um pouco disso também. E lá no primeiro fala um pouco, né, de que Deus escolhe os humildes, né, os que não têm tanta sabedoria assim, para confundir, né, os sábios. Porque esses sábios no mundo hoje é assim ainda, né, aquele que tem muita sabedoria, muito conhecimento, sempre entra soberba, um monte de coisa. E Deus mostra exatamente o contrário, né, a simplicidade e como nós deveríamos ser. Então normalmente são exaltadas essas pessoas. Podemos ver que a maioria das pessoas, né, muito usadas por Deus, normalmente são pessoas simples, né, que não tem tanto conhecimento assim, cultura, né, que a gente fala de estudado, mas ele usa também todas as pessoas, mas aqui ele dá uma ênfase nisso. Isso era no capítulo 1. E o 2 é bem interessante também. Nós vamos ler agora, e como sempre, né, eu aprendi isso, o que interessa para mim, né? O que eu preciso aprender disso, o que eu preciso mudar na minha vida, qual o motivo da nossa oração hoje, né? Em cima desse capítulo, o que Deus, né, quer nos falar. E aí eu sei que Deus fala com a gente do jeito que Ele quer, né? Ele revela a palavra dele para nós, às vezes para cada um de uma forma diferente do que nós precisamos. Então, como sempre eu falo, não precisa prestar muita atenção no que eu estou falando, mas sim no que está escrito aqui, né? Só a leitura já seria o suficiente, amém? Vamos lá. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Então aqui ele já está falando, né, que ele, apesar que a gente vê o escrito aqui de Paulo, a gente considera ele uma pessoa muito inteligente, muito culta, né? As palavras muito bem escritas, bonitas. Mas ele disse que não foi assim que ele foi levar essas palavras, né, para aquelas pessoas com muita ênfase ou tentando, né, cativar as pessoas pela palavra dele, pelo modo dele falar. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Isso, existem cursos para isso, acho que nós já falamos disso, né? Então, ele começa a falar aqui, que eles não consistiram
em palavras persuasivas, são aquelas, né, hoje temos cursos, né, principalmente o pessoal que faz marketing, né, vendas, né, eles começam a falar com você que eles te dão um nó que no final você acaba acreditando em tudo que eles falam e comprando as coisas. Mas não era isso que ele falava, né? Mas a palavra dele era em demonstração de espírito e de poder. Eu gosto muito dessa palavra aqui, porque eu creio que ele falava e demonstrava, né, o que ele estava falando. Na prática, ele já mostrava o que era o poder de Deus. Por isso, vocês podem perceber, sempre que eu estou orando por alguém, ou pelo pastor também, né, que sempre sai essa palavra da boca dele, com o poder do Espírito Santo, que é aquela palavra que vai fazer diferença, não persuadindo, mas que Deus, né, vai estar movendo na vida dessas pessoas e tocando no coração, né? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Isso que a gente está escrito na Bíblia, né, que é loucura, né, para os homens, aqueles que não têm o Espírito de Deus. Quando falamos de Jesus, é loucura, muitos riem, né, não acreditam em nada, e não adianta, né, você pode falar com eles, falam, esse aí tá meio doido, ele, sei lá, tá hipnotizado, né, quando falamos de Jesus. Mas aqui está dizendo que é loucura, e quando ele revela as coisas para nós, são coisas ocultas e mistério, né, a palavra dele. E muitas pessoas leem isso, principalmente aqueles mais cultos, né, hoje em dia, você vê que muitos são ateus, porque eles leem, eles não entendem, eles dão uma historinha e talvez para eles acham que tudo é mentira, né? Vamos lá, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Eu duvido que quem crucificou Jesus, eles conheciam a palavra, né? Eles tinham lá a Bíblia, né, deles no Antigo Testamento, mas eles tinham conhecimento só, conhecimento humano, não tinham conhecimento de Deus, né, do Espírito Santo, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí a gente começa a pensar já, né, na salvação, nas coisas de Deus, quando a gente estiver cheio de Deus, o que Ele tem preparado para nós. Nós não temos como pensar, não está no nosso pensamento, no nosso conhecimento. Se a gente olhar para o mundo inteirinho, para todas as coisas que existem no mundo, né, muitas coisas nós vamos amar, vamos achar demais, sensacionais, mas o que Ele tem para nós é acima disso, é melhor do que isso. Então não tem como alguém vir explicar. Talvez algumas pessoas falam que teve algumas visões, né? Deus levou para um local, mostrou isso, mostrou aquilo, né? Até aquelas que o pastor estava falando outro dia, né? Ruas de ouro, né? Mas são coisas que a gente não consegue imaginar, é acima de qualquer coisa que nós podemos ver e conhecemos. Mas Deus nas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o conhecimento da palavra, a revelação da palavra, né, o acreditar no que a gente está escrito aqui, crer em Jesus, são coisas que é dado por Deus. A gente acredita e conhece, né, as coisas de Deus por causa do Espírito Santo, não é isso? E o Espírito Santo é de Deus, então diz em outra palavra que ele nos revela, né, as coisas de Deus. Então, são coisas que o cristão deve saber, não é? O cristão, ele deve conhecer e ler a palavra de Deus e essas coisas vão ser reveladas para ele. Coisas que para o mundo vai ser um conhecimento e para nós isso tem que significar coisas diferentes. Isso tem que ser algo diferente, não simplesmente palavras de conhecimento e que usem para persuadir as pessoas. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais.
as coisas são espirituais. Existe eu lembrei de um versículo aqui, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas não é contra espíritos, né, nas regiões celestiais. Quem entende isso? Quando você fala para uma pessoa natural, carnal, e que não tem o Espírito Santo, o que ela entende isso? Fala, esse cara é louco, não é? E nós, o crente, o cristão verdadeiro, ele sabe como são as coisas, não é? Quando a gente lê aquela palavra, né, de Jacó, que ele viu os anjos descendo, não é? Lá pela escada, naquele local, você fala, é coisa de louco isso, ou é de espírita, não é? Talvez eles pensem, mas quem tem o Espírito Santo fala, conhece as coisas espirituais, tudo para o crente tem algo espiritual por trás, não é isso? Por isso que a gente consegue, até naquela palavra, né, amai os vossos inimigos. Quem consegue carnalmente amar o inimigo? Dificilmente, acho que ninguém, né? Mas espiritualmente, quando a gente sabe o que acontece, quando a gente sabe o que está movendo aquela pessoa, quais são os espíritos que estão influenciando aquela pessoa a tomar aquela ação, né? Aquela cultura, aquelas coisas que fizeram ela ser daquele jeito. É diferente, né? A maneira de ver de uma pessoa espiritual. Aí é possível fazer o que está escrito na palavra. Se não vermos as coisas espiritualmente, a maioria das coisas que estão escritas nós não conseguimos cumprir. Vamos lá. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura. Eu falei um pouco antes isso, né? Mas está escrito aqui, ó. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Acho que eu tinha lido isso, acho que antes, esse versículo, e acabei comentando ele bastante aqui, um pouquinho antes. O homem natural não entende. Se quando a gente não tinha se entregado a Deus ainda, a Jesus, a gente ouvia essas coisas, provavelmente a gente lembra de como a gente pensava, não é isso? O que a gente pensava do crente, o que a gente pensava de Deus, a gente não entendia nada, né? Por que aquele povo, né, todo domingo ia lá na igreja, ia lá orar, jejuar? Você imagine, quem entenderia isso? Fazer jejum por alguma coisa? Mas espiritualmente a gente começa a entender o que acontece, né, nesse mundo, né? Que existe um mundo espiritual ao nosso redor e tudo é influenciado por isso, né? Praticamente tudo, né? As pessoas são influenciadas por isso, então as ações delas a gente começa a entender. No natural ficaremos com bronca, com raiva, mas no espiritual a gente entende. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Que é espiritual, como eu falei, discerne tudo. A gente, quando está verdadeiramente cheio do Espírito Santo, todas as coisas que acontecem, a gente consegue discernir e tem sabedoria, né, para saber o que está agindo por trás. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha aqui, mas nós temos a mente de Cristo. Eu falei um monte de coisa, né, aqui sobre esse capítulo todo. Mas o que me chamou mais atenção e que está relacionado um pouco com o que eu falei na sexta-feira passada, daqueles versículos de passo para ser um cristão, talvez seja esse último trecho aqui. Mas nós temos a mente de Cristo. E aí é um motivo principal, talvez, hoje aqui para a gente estar orando, né? Pela nossa mente. Na sexta passada eu falei da renovação da mente, né? E aqui, como está a nossa mente? Nós temos a mente de Cristo? Realmente temos? Quando Paulo escreveu isso para o povo de Coríntios, eles tinham alguns problemas lá, ele chamou a atenção, mas ele está falando de todos aqueles que são convertidos, aqueles que creem em Jesus e que, né, aceitaram a Jesus, fazem a vontade dele. Diz que nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, como você tem pensado hoje? Você acha que Cristo estaria pensando mal de alguém? Cristo estaria com algum rancor de alguém? Cristo estaria falando mal de alguém? Estaria criando divisões na igreja? São todas coisas, eu não estou falando de nós aqui, né? Mas coisas que acontecem às vezes ao nosso redor ou até na nossa mente, pensando mal, né? E desejando mal para alguma pessoa. Se nós temos a mente de Cristo, nós não deveríamos agir como Cristo, não é isso? Nós agimos de acordo com o que nós pensamos, não é? Então deveríamos estar, como o pastor sempre fala, fazendo exatamente como Cristo fazia. Nós temos que
as pessoas olhar para nós e ver Cristo, e principalmente Deus, né? Quando Ele olhar para nós, Ele ver Cristo. Então é algo para a gente estar buscando, estar orando, cada vez mais ouvindo a palavra, lendo a palavra e sempre se comparando, né? Será que eu já estou nesse ponto? O Espírito Santo está realmente na minha vida? E eu estou pensando como Cristo pensava? Aí você fala, mas como que Cristo pensava? É só a gente ver aqui, né, ler a palavra dele, nós vamos saber. Se nós estivermos fazendo as mesmas obras ou maiores, aí nós podemos dizer, temos a mente de Cristo. Assim como Paulo escreveu, né? E ele escreveu para os de Corinto que ele tinha pregado lá e eles estavam, né, na luta. No início diz que eles tinham todos os dons, não faltava dons nenhum para eles. Então é assim que deve ser o nosso povo, a nossa igreja e a minha vida e a sua vida. Amém?